podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, você já sabe, né? Cevada com Plutônio. Um podcast diferente para trazer conhecimento tanto das ciências quanto das atualidades científicas, tecnológicas e também teológicas do nosso mundão por fora. No podcast de hoje temos aqui de novo a dupla dinâmica Tiago Vicente e Edinardo Ferreira, que tem estado com você nos seus ouvidos, também nos seus corações, aí agora eu peguei pesado, né? Nos seus corações nos últimos podcasts. Hoje nós estamos celebrando o 16º episódio do nosso podcast, né? Então é isso aí, vamos rumo a 10 mil. Nós temos uma alegria aqui também de cumprimentar os nossos ouvintes da África, né? Recebemos notícias recentes aí que o nosso podcast está crescendo entre os países de língua portuguesa. Então, um abraço aí para os angolanos, para o pessoal de Moçambique e tantos outros lugares aí que estão acompanhando o podcast Cevada com Plutônio. Se você tem notícias, se você tem assuntos que você gostaria de comentar aqui no nosso podcast, entre em contato conosco, mande seu e-mail para cientistasadventistas@gmail.com e a gente, quem sabe, faz uma menção, uma matéria, um podcast aí com você que está do outro lado do Oceano Atlântico, né? Os nossos irmãos aí do continente africano, né? Mãe África aí, como diriam alguns brasileiros aí, tá? É muito bom ter você, também queremos aproveitar a sessão de abraços aqui, mandar o nosso quebra-costela aí para o Michael Machado, né, que está nos acompanhando lá de Santa Catarina. Gostou muito do último podcast, ficou animadaço, né, que a gente falou aí de ciência e tecnologia, parece que é a praia dele. Então um abraço para você, Michael, obrigado aí pelo seu retorno, feedback, continua nos acompanhando, compartilha esse podcast com toda a sua turma aí. E aproveitando a turma lá de Santa Catarina também, a Berenice Cristina, que está nos acompanhando, né, lá de Florianópolis. Berenice, um abraço para você, toda a família aí, obrigado, continua ligada conosco aí no nosso podcast. Muito bom ter a nossa audiência crescendo, né, em todos os recantos do Brasil, já temos uma audiência aí bem legal também no Norte, no Nordeste, enfim, todos os cantos aí estão representados, né, isso nos enche de alegria aí, nós temos o nosso podcast cada vez mais presente nos ouvidos da nossa nação, né, um dia quem sabe gravamos um em inglês aí para alcançar os outros confins aí dos gringos. Então é isso, gente. O nosso podcast da semana passada, assim, recebeu tantas avaliações positivas, eu acho que a gente conseguiu cativar aí um público, quem sabe, aí que estava mais um pouco dormente, mas gostou, né, do formato que a gente fez, que a gente falou sobre notícias aí de ciência, de tecnologia e muita coisa bacana que está acontecendo no mundo, né, algumas coisas para nos animar, outras para nos preocupar um pouquinho, quem sabe misturar tudo, e é tudo isso, né, o nosso podcast é ciência, teologia, religião, novidades tecnológicas, tudo junto e misturado, né? Alguns diriam aí que isso é uma bagunça, mas não, é tudo muito bem pensado aí para levar informação, conhecimento e também desenvolvimento para todo mundo que a gente conseguir alcançar. Então é isso, né? Eu queria convidar aqui os nossos amigos Tiago e Edinardo, dá um oi para a turma aí, quem está nos escutando, se vocês quiserem mandar um abraço para alguém aí também. Não é o show da Xuxa, né? Mas pode mandar um beijo pro seu pai, sua mãe, para toda a sua família. Olá a todos aí, uma alegria poder participar de mais um episódio. Os pais só subindo, né, Alex? Tá aí no número 16 aí, Deus continue abençoando aí. Manda um abraço então pra minha mãe, pro meu pai, e um abraço aí pra você aí, Alex. Opa, brigadão aí, show de bola, hein? Pá, agora foi show da Xuxa mesmo, né? Um abraço pra minha mãe, pro meu pai. Um abraço também pra todo mundo, abraço aqui pra minha esposa, pra minha filha especial, pra meu pai e pra minha mãe. E já que nós estamos nesse clima, né, oitentista, pra você também, Xuxa. É isso aí, né? Eu tenho certeza que a Xuxa, se não escutou ainda o nosso podcast, vai escutar e vai gostar também. Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa magazine de notícias tecnológicas rapidaço, né? Que hoje a gente não vai fazer o programa só sobre isso. Vamos falar sobre um tema específico aqui, muito solene, muito importante, né? Para nós refletirmos. Mas vamos dar uma olhadinha aí pelo mundo, o que está acontecendo nos últimos dias aí na área de tecnologia. Bem, eu gostaria de dividir uma notícia aqui, que eu dei uma lida recente, que é do site motor1.uol.com. E o título da notícia, né? Isso é fácil de achar na internet. Quem quiser procurar para dar uma lida, tá lá mais o material completo. A maior parte dos motoristas ainda tem medo dos carros autônomos. Note, não é carro elétrico, tá? Carro autônomo, aquele carro que, digamos, dirige sozinho, né? Uma IA dirigindo. Essa pesquisa foi feita em 2022, onde tinha 58% das pessoas tinham medo desse tipo de carro. Depois pulou para 68% em 2023. E esse ano foi feita mais uma vez e baixou para 66%. Quer dizer, as pessoas ainda estão com medo de andar com um carro fantasma, né? Aquele carro que tá o volante se mexendo, mas ninguém sabe cadê o motorista, né? Mas o que eu gostaria de comentar sobre essa notícia, além do fato, né, dessa tecnologia avançadíssima, né? Que merece um programa só sobre isso, discutir esse tipo de tecnologia. Eu sou da área de transporte, já me apresentei uma certa vez aqui,
Mas eu queria chamar a atenção para um pontinho, que esse giro de notícia aqui é rápido, geralmente a gente só comenta rapidamente, é o seguinte, se você for ver, sempre que se fala em transporte ou soluções tecnológicas, você vai ver que quase sempre é uma abordagem de transporte individual, como a gente chama, né? É o carro autônomo, é o patins autônomo, é o carro foguete, é o drone que pilota você para um lado e para o outro, né? Você vê que tem toda uma indústria de modernização também, né? Claro, por trás disso. É ótimo que vem modernizações, não sou contra. Mas você vê que ainda, na área de mobilidade, isso é o que eu queria chamar a atenção, ainda existe um chamado apelo muito forte por transporte individual, tá? E, na verdade, cidades inteligentes, que é um termo que nós vamos falar um dia também sobre isso, não trata de cidade tecnológica, trata de cidades com soluções inteligentes. E, infelizmente, é muito bonito ver essas notícias, que legal, você está andando no carro que não tem ninguém dirigindo, compartilhamento e tal, mas o fato é que a solução para o transporte está muito mais ligada a transporte público, transporte coletivo, está mais ligado para compartilhamento de recurso, está mais ligado porque não há teletrabalho, distribuição de atividades, flexibilidade na jornada de trabalho, enfim, a pergunta é falar de tecnologia aqui, eu queria chamar a atenção para isso. A gente tem que ficar esperto que muitas vezes por trás dessas notícias há soluções que na verdade não resolvem nada. Não adianta, por exemplo, eu que moro aqui em Brasília, eu pegar uma estrada Parque Núcleo Bandeirante, a famosa PNB, ou pegar uma Épia, um eixão, com carros autônomos, mas a mesma quantidade de carro na rua. Um monte de carro circulando sem ninguém. Então, assim, eu estou chamando atenção por isso, por conta dessa brincadeira aqui, essa pegadinha, né? A gente traz um monte de tecnologia nova com soluções para problemas velhos e com soluções que não funcionaram antes. A gente tem que pensar, né? É bacana essa provocação que você fez. Se os carros autônomos eles não permitirem mais segurança, né, maior quantidade de carros trafegando com eficiência, segurança e rapidez na via, efetivamente não vai servir para nada, né? Então, as grandes inovações tecnológicas são aquelas que mudam o jeito das pessoas fazerem as coisas, né? Então, a gente fala aí dos telefones, dos smartphones, né? A gente fala aí da própria internet, né? A questão aí das redes sociais e tal, né? São inovações que realmente mudaram a forma das pessoas fazerem as coisas. Então, essa vibe, essa onda que teve há cerca de 2 anos atrás, a respeito aí, mais uma vez, né, do metaverso aí, da realidade virtual, né, enfim, abre de se questionar muita coisa. Talvez isso ainda esteja para o futuro, mas se não muda a forma que as pessoas vivem, ou trabalham, ou se relacionam, ou fazem compras, ou vão ao banco, ou qualquer coisa assim, é simplesmente mais um badulac, né, eletrônico caro que vai, enfim, né, simplesmente vai se atolhar em algum lugar aí para acumular poeira, e enquanto a sua conta bancária fica mais esvaziada, né, que é o líquido certo aí de quando a gente acaba comprando essas coisas aí que não tem uma efetividade para a forma como a gente vive, né? Não, essa notícia aí que o Ednardo passou é interessante, até para a gente pensar assim, qual que é o que traz de medo para as pessoas nesse carro autônomo. Eu fiquei pesquisando aqui, pensando aqui o que eu pensaria. Acho que quando você pensa como ele funciona, né, aquele sistema LiDAR, você pode ficar com medo ali de, será que o sistema vai realmente entregar a resposta correta? Porque você tentar simular um ser humano, né, todos os nossos sentidos, quando você dirige o carro é muito mais do que você está só vendo, você escuta, você sente até mesmo o pedal do freio quando tem alguma coisa. E a outra coisa também, eu não lembro agora se foi com o CEO da Mercedes, que um repórter perguntou, né, que se a inteligência artificial, né, se o carro autônomo, ele visse um acidente, se ele pudesse prever um acidente, quem iria proteger? Se era as pessoas que estavam dentro do carro ou se ele iria proteger as pessoas de fora. E eu lembro que ficou meio nas entrelinhas, mas a gente sabe que o carro ia proteger o dono dele, né? Então, acho que gera esse risco, porque a gente sabe que as coisas não são tão fáceis assim para você simplesmente automatizar, né? A gente tem até uma palestra aí do cientista adventista aí falando, né, sobre... Agora eu não lembro qual era o nome daquele professor americano de matemática que participou. Anthony Bosman, quarto Congresso de Cientistas Adventistas. Acesse lá o nosso canal Cientistas Adventistas no YouTube, procura a palestra de matemática do Anthony Bosman, sensacional. Isso mesmo, ele fala lá que não é tão fácil assim simular uma mente humana. Bacana, e a gente pensa assim, né, uma mente humana, e eu acho engraçado quando o pessoal futurista, né, diz assim, vem, é o futurologista, né, em tantos anos a gente vai ter cérebros mais potentes que o ser humano. Rapaz, eu não vou falar assim se sim ou se não, mas
Eu acho que às vezes a gente super simplifica o cérebro humano, né? Que é simplesmente a peça de tecnologia mais complexa, mais fantástica em todo o universo conhecido. Né? A gente aí tem cerca de 100 bilhões de neurônios, uma quantidade quase incontável de sinapses, né? Que são, aí pode chegar à ordem dos trilhões aí entre esses 100 bilhões de neurônios. E a grande verdade, assim, é que a ciência está longe ainda de descobrir o funcionamento do cérebro, né? De onde emana a consciência. São perguntas aí que não se tem a resposta. Então, assim, se você não consegue nem compreender, quanto mais clonar e quanto mais ainda superar, né? E lembrar que com todo esse potencial de processamento do cérebro, né? Que não funciona como um processador de uma máquina comum, ele tem uma outra lógica de disparo de sinais, né? Que não é como um processador de silício. A gente gasta em torno de apenas 20 watts, né? Ou 20 watts, como queira, né? O que é mais alemão vai falar watts, que é mais inglês vai falar watts, né? De energia para uma máquina sensacional como essa, onde hoje os supercomputadores eles ocupam salas muito grandes e consomem energia aí por uma cidade toda, né? Então você pensa todo esse processamento que o cérebro humano faz consumindo aí mal e mal umas 2 ou 3 lâmpadas de LED daquelas bem econômicas mesmo, né? Dessa semana eu tenho uma reportagem muito boa aí que saiu na BBC News Brasil. O título dela é Como o algoritmo e a inteligência artificial do Google estão transformando resultados de pesquisa e quem sai perdendo. Essa é uma reportagem muito interessante, porque às vezes a gente esquece que quem domina os motores de busca, eles dominam a internet. Principalmente porque os sites que a gente tem, a maioria deles não são por assinatura, então eles são por anúncio. Então a corrida para você estar nas primeiras páginas do Google, ela era uma corrida difícil. E essa reportagem aqui diz que a partir de agora o Google está começando a fazer a seleção das páginas por inteligência artificial. Então acaba que estão mudando os critérios e alguns sites estão perdendo muitas visualizações por causa disso. Eu não sei se vocês já pararam para pensar quantas vezes você já entrou no Google e foi, por exemplo, à segunda página. Então, assim, essa reportagem é muito interessante porque ela reflete muito o que a gente está passando hoje, que são as pessoas e os sites, né? Os gerentes dos sites que hoje eles focam muito mais em satisfazer, né, o Google, em questão assim eles estão muito mais preocupados em conseguirem ficar em primeiro nos resultados de busca do que realmente ser relevante para as pessoas. E a questão de que hoje o Google ele está trazendo muito resumo de reportagens, ele traz, eu não sei se vocês já perceberam que muitas vezes você faz pesquisas de sinônimos ou de significado de palavras e ele mesmo já traz, já no resultado de busca, o resultado. E isso está trazendo muito prejuízo para as empresas que realmente fazem, que trazem o conteúdo, porque se você não vai até o site dele, ele não recebe pelos anúncios. Então são mudanças que nós temos que pensar em como é que vai ser, porque senão nós vamos continuar com esse grande crescimento dos motores de busca, né? Tanto como o Google aí que dominam a internet, porque eles dominam quem é que vai ser acessado e qual é a notícia que é relevante. Já que a gente é um podcast aí que fala de ciência, né? Então a gente tem que entender, tem que fazer uma analogia aqui bem nerd, tá? Eu vou pedir licença aí para você que está nos escutando falar sobre isso. Você imagina assim, né, que como funciona no mundo da física, à medida que um corpo celeste ele vai ganhando massa, né? Por exemplo, um planeta que ele vai aumentando aí com a queda a colisão aí com outros corpos menores, ou uma estrela, né? Alguma coisa assim. Assim, da mesma forma funciona com as companhias, né? Ou seja, é aquela velha máxima, dinheiro atrai dinheiro. Então você pensa um motor de busca como o Google, uma empresa que já é gigante, né? E aí por causa dessas questões aí que o Thiago mencionou, começa a eliminar os pequenos, né? A concorrência aí se torna impraticável. Então você começa a ter cada vez mais um monopólio, um oligopólio, né? Nas grandes empresas de tecnologia. E aí a gente pode falar de Apple, de Google, de Amazon, de Facebook, né? E agora o X, né? E tal, e também acaba entrando com a compra do Twitter, aí acaba entrando também nesse mundo de tecnologia, de mídias sociais, etc. e tal. Então a tendência é que você comece a ficar cada vez mais concentrado, e isso pode ser ruim, dependendo da situação, né? Então o pessoal não gosta de regulação, mas é importante que as autoridades aí, nós como sociedade também estejamos atentos, porque daqui a pouco a nossa inteligência ela fica terceirizada, né? À mercê de, como o Thiago falou,
de inteligência artificial, de algoritmos de busca, né, que eles têm um viés ali, tem um sistema de recompensas interno que pode não favorecer a verdade, o bom senso, a justiça, a ética, né, isso aí daria não só um podcast, né, daria até todo um mestrado, aí, um doutorado em cima desses temas, mas realmente são tempos modernos, né, novas tecnologias, novos desafios também aí na área de ética e de segurança aí dos seus dados, né. Eu trouxe uma notícia aqui também da revista Wired, tá? Saiu aí, foi publicado há poucos dias na revista, que os eleitores indianos estão sendo bombardeados com milhões de deepfakes. E isso aí não é para aplicar golpe, né? Não, pelo menos no golpe no sentido mais ilegal, vamos dizer assim, da palavra. Essas deepfakes você não conhece, né? Não há problema algum, a gente explica aqui para você. Deepfake, então, são aquelas simulações, né, que a inteligência artificial consegue reproduzir imagem e voz, né, de pessoas, ou enfim, ou qualquer tipo de imagem que na realidade não existiu, né? Ela simula como se fosse uma realidade, só que aquilo ali foi criado pelo computador e, por incrível que pareça, em alguns casos até em tempo real, né? Ou seja, uma pessoa, eu posso, por exemplo, estar na frente de uma câmera falando com você, né, no YouTube ou em outro, aí numa videoconferência, e o computador, em tempo real, ele está colocando a imagem de outra pessoa por cima da minha imagem e você pensa que é outra pessoa, inclusive com a voz de outra pessoa, né? Então é um nível aí praticamente Star Trek, né? De inteligência artificial aí, né? De rapidez com que isso acontece. E o que está acontecendo lá na Índia? Essas deepfakes, elas estão sendo contratadas por políticos para alcançar o seu eleitorado, né? Porque diz aqui a reportagem que a Índia possui, eu não sabia disso, tá? Mas ela possui 22 línguas oficiais, né? E tem, diz aqui, milhares, né, de dialetos regionais. Então, o que acontece? Os políticos estão usando a inteligência artificial para gerar a sua própria imagem falando na língua, no dialeto, né, desses lugarejos aí, ou dessas regiões mais peculiares aí da Índia, a fim de conseguirem votos, né, de conseguir alcançar esse eleitorado. O grande problema é que essas pessoas podem muito bem não se darem conta, né, de que estão sendo abordadas por uma inteligência artificial, né, por um deepfake, por um vídeo que é reproduzido, apesar de que com o consentimento digamos, da pessoa, né, original, esse vídeo ele não é real, né, e a voz também não é real, ela é um artefato de tecnologia aí para, enfim, para alcançar os seus fins eleitorais, tá certo? Isso até onde nos consta que não é necessariamente uma ilegalidade, não sabemos assim até que ponto isso é ético ou não, confesso que careceria de mais uma reflexão sobre isso, porque afinal de contas, né, até que ponto essas pessoas têm o direito ou não têm o direito de saber, né, que estão assistindo uma imagem gerada por computador, né, um áudio gerado por computador, que não é efetivamente uma imagem autêntica original da pessoa, ainda, mais uma vez, ela tenha consentido com isso. Nesse caso específico aí, particularmente, eu acho que foi um uso correto, não vejo maiores problemas, já que é a própria pessoa, né? Digamos assim, não é ironia, tá usando dor de línguas, né? Ela tá podendo, né, usar a tecnologia para se expressar para o seu público em vários meios, em várias línguas, né? Ainda mais numa situação tão peculiar como essa. Mas é fato que a deepfake já é um problema, porque, infelizmente, se a gente prestar atenção, mentira existe desde o Éden, tá? Então, não existe novidade na mentira. A mentira sempre teve, sempre foi um instrumento usado à larga durante a história inteira. Não tem pecado novo desde Adão e Eva, na minha opinião. Mas essa tecnologia realmente agora ela tem trazido tons de refino tremendamente complexos, né? Porque, mais uma vez, puxando da Bíblia, né? Vai ter mentira no fim dos tempos que vai enganar até os justos, né? Digamos assim, eu tô meio que aproveitando o verso bíblico, mas o nível de profundidade está enorme e agora, infelizmente, até puxando também um pouco da notícia que o Thiago trouxe, eu tenho um medo especial quanto a isso, tá? Os últimos anos provaram que as pessoas não estão checando fontes, tá? As pessoas não estão checando fontes, notícias falsas, eu tô falando claramente falsas, tá? Não tô falando aquela notícia que você percebe que tem um refinamento, aquela notícia que você percebe que teve uma aparente filtragem de jornalistas, tá? Não tô falando desse tipo de notícia falsa, tô falando de coisas absurdas, tá? Coisas, sei lá, o chip que tá no sangue da gente, né? Esse tipo de notícia assim que não sobrevive a um minuto de reflexão, tá? E as pessoas abraçaram essas notícias. Então eu tenho muito medo, né, no caso de deepfakes, porque se as pessoas já abraçaram, algumas, né, abraçaram mentiras
escancaradas que não sustentavam 3 bulgadas, como a gente fala, né? 3 pesquisas. O que dizer de vídeos falsos, vídeos elaborados, né? E de todo tipo, tá? Para todo tipo de bandeira, tá? Apoiando todo tipo de causa. Então, é uma situação complexa. E, por fim, fica para outro programa também, a gente sempre tem que tomar cuidado do seguinte: quem espalha essa mentira, eles sabem que eles trabalham especialmente com viés de confirmação. Então, por exemplo, se eu sou a favor daquela pessoa, tudo que vier de bom eu já compro. E se eu sou contra alguém ou algum grupo, tudo que vier de mal eu já compro automaticamente, sem filtro algum nem nada. Então, o deepfake é uma tecnologia que veio para ficar, não adianta a gente lutar contra ela, já está aí, tá certo? Mas vai ter que ser feito um trabalho brutal, não sei como, e não sei se vamos ter tempo para tentar esclarecer as pessoas ao máximo de terem um mínimo de prudência de checar fontes, coisa que as nossas vovós faziam e, infelizmente, muitos hoje esqueceram de fazer, né? Assim, a gente tem que pensar numa coisa aí, né? Porque, assim, quando você está falando de deepfake, assim, se você pensar qual a primeira gravação, a primeira pessoa que cantou uma música e gravou lá num vinil ou num disco de cera, não sei como é que era lá, né? A gente pode pensar assim, era um deepfake, né? Porque ele não tinha condições de cantar em todos os lugares, então ele gravou a voz dele e mandou aí por vários lugares. Estou sendo bem filosófico aqui, né? Então essa pessoa podia estar virtualmente cantando em milhares de lugares ao mesmo tempo, né? Com esse processo industrial. Agora, qual que é a grande diferença do deepfake? A grande diferença é a seguinte: quando você escutava uma música na vitrola lá, você sabia que aquilo lá não era uma pessoa cantando, né? A não sei que você fosse uma pessoa aí totalmente isolada da sociedade. Mas agora, com a deepfake, você pode não ter essa consciência, né? Eu acho que isso muda a regra do jogo. Então, tem algumas pessoas até demandando, alguns especialistas, demandando que essas empresas que produzem esses algoritmos, né? Que no fim das contas, lá quem está produzindo esses algoritmos não é tanta gente assim. Então, que eles colocassem uma espécie de uma marca d'água para avisar todo mundo ali, indelevelmente, sem possibilidade de alguém usar e tirar, né? Que aquilo ali se tornaria, de fato, né? Que aquilo ali se trataria de uma deepfake, né? De uma imagem gerada por computador. O que eu acho muito pouco provável, né? Porque sempre se dá um jeito aí de você dar um bypass nesses recursos, né? Mas, assim, fica a reflexão, né? Até que ponto, sim, que os políticos lá da Índia ou de qualquer outro lugar têm direito de se multiplicarem para alcançar o eleitorado, eu não tenho a menor dúvida, não tenho nada que obstáculo em relação a isso. Mas a pergunta não é se o político tem direito, é se o eleitor, né, ou o interlocutor, ele tem ou não tem o direito de saber que ele não está falando ou não está assistindo uma pessoa real, de um vídeo real, mas sim uma imagem que foi gerada por computador. Inclusive, né, que você pode até não ter falado em língua nenhuma aquilo, você pode ter escrito um texto e o computador vai lá, lê o texto e coloca isso de uma forma audível, com a sua voz, com a sua imagem, como isso aí está ao alcance aí de praticamente todos nós, aí pagando $1 por minuto, tá? Você consegue fazer um deepfake nesse nível aí. Ô, Alex Reginato, isso eu acho que o próprio tempo ele vai ter que regular isso mesmo. E eu já tinha lido também sobre essa questão da marca d'água, né, nesse deepfake, é porque a gente vai evoluindo. Eu não sei se vocês lembram na época que o e-mail começou, depois começaram os e-mails automáticos, né? Aí chegava assim, caro Tiago, caro Alex. E Mala direta. você esperava. Mala direta. Caro, aí vinha o nome que estava no seu e-mail. Então você, aos poucos, você foi acostumando com a ideia de que poderia ser uma mala direta, apesar de estar com o seu nome, com alguns detalhes de você, porque era, na verdade, um equipamento, um programa. Isso vai acontecer também com o deepfake, e o problema é que se não tiver essa marca d'água, a gente vai acabar não confiando em nada. Porque hoje, você ligando uma inteligência artificial, que a gente estava até comentando, com esse deepfake, a gente sabe quanto os políticos querem uma relação como se fosse direta com o eleitorado. Então, você poder personalizar uma mensagem e mandar para cada um, personalizando, caro fulano de tal, e a pessoa, nesses primeiros momentos, achar que aquilo é verdade, isso acaba criando um problema de quem tem mais dinheiro vai ter muito mais acesso. Só que eu sei que aos poucos as pessoas vão começar a perceber que não faz sentido aquilo e que aquilo provavelmente é manipulado. Isso aí já deu para ver que já rende um podcast só esse tema aí, né? Com certeza. E lembrando, né, Thiago, que por incrível que pareça, hoje ainda continuam pessoas caindo nos golpes da mala direta, né? Os phishings aí, que é uma das técnicas infelizmente, mais bem sucedidas aí de cyberataque, né? De cybercrime. E as pessoas continuam caindo, né? No golpe da noiva russa, né? O golpe aí do tio que morreu e deixou uma herança, né? Você tem que mandar um dinheiro lá pro advogado. Enfim, né? Isso aí continua acontecendo.
Então, mas enfim, né? Vamos marcar, quem sabe, um podcast aí, a gente traz alguns especialistas, quem sabe o pessoal que participou da nossa mesa, né, de discussão no Congresso de Cientistas Adventistas, no 4º Congresso, no ano passado aí, que o tema foi inteligência artificial. Então, se você não acompanhou, está disponível 100% do nosso congresso, está gratuitamente disponível no YouTube, no canal Cientistas Adventistas. Procura lá e você vai ver discussões sensacionais a respeito de inteligência artificial, né? Com certeza, com a velocidade que anda esse assunto, já vai estar muita coisa desatualizada. Mas ainda assim, vale muito a reflexão e quem sabe a gente traz essa turma aí para o nosso podcast. Mas é isso então, o objetivo da gente estar reunido hoje não é para falar sobre inteligência artificial, não é para fazer a nossa magazine de notícias tecnológicas, mas sim falar sobre um tema bastante triste, né, que nos coloca aí numa situação de muita solidariedade e muita empatia pelos nossos irmãos lá do extremo sul do Brasil, né, no Rio Grande do Sul, aquelas cenas tão trágicas, né, que nós infelizmente temos visto aí todos os dias nos jornais, na internet, aí nas notícias, no WhatsApp, aí recebendo vídeos, né, de todos os lugares. E a pergunta que resta a gente responder nessa situação é: poderia ser evitado, né? Teria sido evitável um desastre dessas proporções? Né? Mais do que isso, né? Até que ponto nós estamos colocando um excesso de fé, né, nas nossas instituições, quem sabe que as coisas vão dar certo, né? Aquela coisa meio mística aí, não vai dar certo, vamos pensar positivo, né? Vamos mandar aí boas... Pessoal, o povão aí, né? Muito comum aí, não, vamos mandar boas energias, boas vibrações, vamos afastar o urucubaca, não vamos falar de coisa ruim. E só que com esse pensamento aparentemente bonito também a gente deixa de fazer o dever de casa, né? Nós cidadãos, nós governos, né? E nós sociedade civil como um todo. E aí a conta que chega realmente é uma conta muito salgada, né? Uma conta muito amarga aí pra gente ter que lidar, que são essas cenas aí simplesmente de devastação, né? Bem, o Brasil não é um país no time dos desenvolvidos, digamos assim, né? Antigamente se usava o termo primeiro mundo, né? Hoje em dia o termo mais correto é desenvolvido. Mas a gente, apesar de tudo, a gente tem um certo aparato de acadêmico, científico, de Estado e empresarial robusto, assim. Nós temos empresas, por exemplo, preparadas para construir um Itaipu, isso 50 anos atrás, né, 40 anos atrás. Nós temos o INPE, a gente tem o Instituto de Meteorologia Nacional, a gente tem, digamos assim, a gente tem as Forças Armadas com a qualidade razoável, assim, apesar de que no Brasil a gente tende sempre a jogar para baixo nossas instituições, né? Que a gente é o pior que tem, gente. Novamente, talvez não sejamos países desenvolvidos, mas eu garanto para você que a gente está na pior hipótese na segunda divisão do mundo, tá? A gente está bem à frente da imensa maioria dos países do mundo, tá certo? A gente não é um país em desenvolvimento, temos alguns recursos financeiros, nós temos, apesar de uma democracia, digamos, recente, é uma democracia com alguma solidez, tá? Não uma democracia, né? A gente não está num momento ditatorial, né? Por que eu estou comentando tudo isso em termos institucionais, tá? Porque a gente tem, sim, cabeças pensantes, nós temos uma academia com pessoas que têm muitas ideias boas, a gente tem instituições com alguma força, com alguma capacidade, sim, de ação, tá? Uma capacidade razoável, inclusive. É importante frisar, pessoal, que o que a gente está passando no sul do Brasil é bem pior do que aconteceu no Katrina, por exemplo, lá nos Estados Unidos 10 ou 15 anos atrás, tá? A gente tem um corpo empresarial com capacidade técnica e tecnológica para realizar vários tipos de obra. Apesar do que a gente pensa, a gente tem um marco legal robusto, a gente não tem que ficar criando lei à torto direito, tá? Então, eu estou comentando tudo isso pelo seguinte, a gente não tem que pensar que o futuro depende de uma terra arrasada a partir do zero. Nós temos, sim, muitos recursos nesse país aqui para a gente trabalhar melhor com esse aspecto de prevenção, né? De tudo mais. Então, passando a bola para os colegas, para começar esse debate, sim, a gente tem as pecinhas do tabuleiro. A gente tem as ferramentas adequadas para tornar... E, parêntese, tá? Não existe essa possibilidade de não haver tragédias, infelizmente. O que a gente tem que tentar fazer é mitigá-las ao máximo e redução de dano o máximo possível. Então, nesse sentido, sim, nós temos as ferramentas, recursos e capacidades para isso. Eu acho que a discussão que eu levantei aqui tem a ver com isso, né? Tá faltando o quê para a gente colocar isso na mão, né? E quais os desafios, quais as dificuldades e quais as nossas potencialidades, né? Sim, e sobre esse assunto, o Ednardo aí começou falando um pouco daquela gestão de risco, né? Tudo, a base da gestão do risco é você saber que aquele risco existe. Então, uma das coisas mais importantes que
a gente tem que analisar é assim, quanto as pessoas sabem dos riscos que existem ali. Eu por exemplo, Porto Alegre, eu já fui lá, acho que uma ou duas vezes, mas eu, por exemplo, não sabia sobre isso. Eu não sabia que lá tinha dique, eu não sabia que lá já tinha tido uma inundação no passado. Então, assim, quando você sabe, você se prepara. Você, na gestão de risco, né, que o Ednardo tinha falado, né, o mitigar, você tem que mitigar, você tem que evitar, você tem que transferir, você tem que aceitar, ou você faz um seguro, ou você se prepara, ou você elimina saindo daquele local. Eu fico pensando, por exemplo, naqueles edifícios que foram inundados. Eles podiam, numa gestão de risco, pensar assim, tá bom, no meu térreo eu não vou colocar nenhum sistema caro, eu vou fazer a minha ligação de energia chegando pelo primeiro ou segundo, ou terceiro pavimento. Se começar alguma chuva, eu retiro as coisas do pavimento térreo. Então, assim, o que eu gostaria que nós, como sociedade, fizéssemos era que cada um tivesse uma noção do risco que ele está passando. Como no Japão, as pessoas sabem do risco de terremoto, então eles se preparam. Eu acho que aqui no Brasil, às vezes a gente ainda não acredita muito nos riscos. Ou às vezes a gente quer fingir que não existe um risco. Tem uma questão que eu achei muito interessante. Tem um pesquisador aí, uma autoridade internacional aí nessa área de desastres aí, né? Toda essa parte que eu estava estudando aí nos últimos dias um pouquinho sobre ele. O nome sobre o que ele falou, né? Que o nome dele é Robert Olchanski, tá? Ele é um planejador urbano, na realidade, tá? Essa é a área de atuação dele. E ele falou um negócio porque, assim, a gente tem meio no Brasil também, tem outra coisa que é uma característica da nossa cultura, e é aquela baixa autoestima, né? A gente tem um complexo aí de cachorro perdido, né? Então a gente sempre se acha necessariamente aí pior do que o gringo, né? Então, assim, parece que você cruzou a fronteira do Brasil, então qualquer coisa que tiver pro lado de lá é melhor, né? E a gente vai ver que não é bem assim. Então o que esse Olchanski ele fala aí nesse sentido? Ele diz, olha, outros eventos aí, ele cita o furacão Katrina, ele cita aí também o tsunami da Ásia, né, que aconteceu lá em 2003, se eu não estou enganado. Ele diz assim que a forma como esses países, né, essas comunidades, essas populações lidaram com essa situação, ela não difere muito dentro daquilo que a gente pode perceber daquilo que o Brasil fez, né, nos casos de tragédias aqui, e no caso do Rio Grande do Sul também. Então ele defende assim que em qualquer lugar, seja o país que for, as pessoas elas não vão dar atenção, elas não vão dar ouvidos, tá? Elas não vão se preparar, independentemente se é um país desenvolvido, um país em desenvolvimento ou um país menos desenvolvido, né? Nessa designação nova aí que o Ednardo citou. Não importa quem seja, as pessoas não costumam prestar atenção nisso, né? Então, assim, os países eles começam a se preparar, infelizmente, depois que a tragédia se acomete. Então, o caso ali, né, que o Thiago citou aí do Japão, né? O Japão, realmente eles têm um preparo, assim, tremendo, é uma coisa, assim, exemplar. Eu acho que eles têm elementos culturais diferentes, alguns piores, outros melhores do que o Brasil, né? Como seria com qualquer cultura. Mas, assim, é fato estabelecido já que o Japão, há séculos, sofre com tsunami, sofre com terremotos, sofre com desastres, aí, com tufões, né? Então, assim, eles aprenderam a viver com isso, né? E a gente, no Brasil, até por causa da mudança climática, né, que é uma realidade, a gente não tem como negar isso, por causa da mudança climática, há lugares assim que a gente sempre se considerou, né, morando num paraíso natural e um inferno social, né, vamos chamar assim, que é os antagonismos, né, essas díades que a gente tem no Brasil, né, mas assim, dentro de um paraíso natural, a gente agora começa a não ser mais tão paraíso assim, né, então a gente vê aí algumas situações acontecendo e o fato né, bom, eu acho que espero, né, que nesse momento a gente esteja prestando atenção, esteja aprendendo, porque ao que tudo indica, infelizmente, essas tragédias aí, elas podem se repetir, né? Se não no Rio Grande do Sul, pode repetir em outros lugares, né? Eu lembro aí quando eu morava ainda em Santa Catarina e a gente teve um furacão, né? O furacão Catarina, né? Quem lembra aí foi no início dos anos 2000 e foi um furacão. Claro que o estrago não foi nem de longe aí próximo do que a gente viu no Rio Grande do Sul, mas, assim, tivemos um furacão, né? Só que aqui no Oceano Atlântico Sul a gente não chama de furacão, né? Chama aí de ciclone ou alguma coisa nesse sentido. Então, mas, assim, o fato né? Tivemos uma tempestade perfeita, tivemos uma conjunção, né, de fatores, um alinhamento de planetas
que deu um azar muito grande, né? Então, foi um ano de El Niño, ao mesmo tempo, por causa talvez até da mudança climática, uma grande massa de ar quente acima do normal no centro do país, uma massa de ar frio, né? Uma frente fria vindo lá do sul da América do Sul, e encontra, não consegue passar, e aí já fica agravado também pelo aquecimento do Pacífico, e aí você tem um índice maior de evaporação, os oceanos nunca estiveram tão quentes quanto agora, né? Nós batemos o recorde aí de 1,5 graus acima da temperatura média global em relação à era industrial, né? O início da era industrial. E isso pode parecer pouca coisa, mas quando a gente está falando de média global, é uma coisa tremendamente grande esse aquecimento que nós estamos tendo. Isso está gerando mais evaporação, está alimentando mais energia nos sistemas de tempestades que nós temos. E aí acabou que essa tempestade toda ficou presa lá no Rio Grande do Sul e desceu água assim como nunca se havia visto antes, né, na história recente aí da América do Sul. Então, naquele local pelo menos. Então, assim, essas mudanças vieram para ficar, né? Infelizmente, gostaríamos de ter um prognóstico diferente. Isso aí os cientistas já estavam falando e já estavam sendo ignorados, né? Porque, infelizmente, é assim mesmo que funciona. E agora, né? O que a grande pergunta é: aprendemos com a lição? Aprenderemos com essa lição? Ou vamos, de novo, né, continuar com aquele pensamento positivo, né? Não, vamos bater na madeira aqui que não vai mais acontecer isso, né? Pensando só nos últimos 10 anos, tá, Alex? Eu tô puxando a memória aqui. A gente teve 2 tragédias com mineração em Minas Gerais, né? Desmoronamento no Rio de Janeiro, todo ano tem, né? Recentemente teve uma que matou mais de 900 pessoas. 900. Lembrei agora que no Vale do Itajaí, não lembro agora, Santa Catarina também, uns 3 ou 4 anos atrás, também teve tragédia que alagou tudo. Eu sou do Nordeste, então seca pra gente lá, o Norte, a gente nem trata como tragédia, aqui pra nós já é o nosso feijão com arroz. Perda de safra por conta de seca, o Sul já tá sofrendo coisas que o Nordeste sempre sofreu, onde eu quero chegar. Essas mudanças, essas grandes tragédias chegaram para ficar. Não é questão mais de exceção. Estou falando de grandes tragédias, né? Mas, por exemplo, prédio desabando porque foi feito mal feito, toda semana tem notícia dessa também. Então, na verdade, a gente como sociedade, aparentemente, pensando em Brasil, aparentemente a gente ainda não chorou o bastante, mortos o bastante, ou próximos o bastante para a gente começar a se preocupar com esse tipo de temática. Porque, como o Alex lembrou muito bem, a verdade é essa. A verdade é que a maioria das civilizações ou sociedades que passaram por grandes transformações, outras passaram por grandes traumas também, tá? Infelizmente, por mais que uma sociedade tenha séculos, a verdade é que a minha vida só vai ter 70, 80 anos no máximo, né? Com muito 90 anos acabadinho. Então, aparentemente, essa transmissão cultural, essa prática, essa cultura realmente de prevenção, o Thiago começou a falar sobre gestão de risco também, sobre essa questão de se preocupar com o futuro, né? Colocar, puxando para a Bíblia, né? Quando estavam reconstruindo a Jerusalém, né? Eram os trabalhadores com uma pá de pedreiro na mão e uma espada na outra, né? Apesar de Deus estar cuidando daquelas pessoas, eles trabalharam e vigiaram, né? Não ficaram confiando no famoso Deus dará, né? E principalmente, falando sobre essa questão da Bíblia, nós entendermos que Deus nos abençoa nos dando sabedoria. E realmente nessas situações, eu acho que às vezes o público em geral, ele não consegue associar uma coisa com a outra. Eu vou dar um exemplo aqui, que até nossos amigos aí, engenheiros civis aí, até sabem muito mais, que é a questão do sistema de drenagem pluvial de uma cidade. Quando os engenheiros civis vão fazer o sistema de drenagem pluvial de uma cidade, eles usam cálculos de vazão, mas principalmente eles usam índices pluviométricos. Então eles pegam os históricos do passado para criar o sistema de drenagem pluvial. Então é fácil, principalmente para um engenheiro civil que já está acostumado com isso, entender que se ele utilizou índices pluviométricos do passado e agora está começando a chover, é natural que o sistema de drenagem pluvial ele não vai suportar mais chuva. Então, para ele é mais fácil. E essa questão que o Alex estava falando sobre o Japão, o que eu fico pensando, Alex, às vezes é a questão da seleção adversa. Como os japoneses já estão acostumados com desastres naturais, para eles fica mais fácil entender. Já para nós, é complicado você trabalhar com algo que tem um impacto alto e uma probabilidade baixa. Principalmente aí que a gente estava falando de gestão de risco, né? Quando você vai fazer a matriz de risco, e os estatísticos sabem muito bem isso, quando você vai pegar uma matriz de risco em que o impacto é alto e a probabilidade é muito baixa, acaba que a multiplicação desse número ele não fica extremo. Então, é uma coisa que tem uma pequena chance de acontecer, mas que o estrago vai ser muito alto. E vai passando-se o tempo e as pessoas vão falando,
olha, tá chegando, tá chegando. E as pessoas acham que nunca chega, aí elas começam a não levar muito a sério. Um outro exemplo que eu posso dar aqui é quando eu dou curso de segurança para trabalhar com sistemas de eletricidade. O maior erro que você pode falar para uma pessoa que vai trabalhar com eletricidade é que se ele encostar na tomada, ele vai morrer. Porque se ele encostar sem querer e não morrer, ele vai falar assim: ah, o instrutor mentiu. Quando você fala a verdade que aquilo gera uma probabilidade, a pessoa entende que ela tomou um choque, ela até agradece a Deus. Nossa, não foi dessa vez, mas na próxima pode ir. Então, você treinar as pessoas e as pessoas começam a entender o que está acontecendo em nossa sociedade, faz com que ela respeite mais. Então, se nós estamos tendo mudanças climáticas, é natural que as cidades não foram preparadas para aquilo. Então, quando a sociedade entende isso, é mais fácil ela perceber que talvez a chuva do ano que vem realmente venha e faça um estrago maior. E eu tenho que estar, de alguma forma, preparado. Tem uma questão interessante, né? E tentando remeter a nossa pergunta inicial aí. Será que é possível prever? Será que é possível estar preparado ou melhor preparado para uma situação dessa? A gente tem que lembrar que lá em 1941 houve já uma grande enchente lá no Lago Guaíba, né? E isso inundou realmente a cidade de Porto Alegre e até havia uma marca, né, que eles tinham deixado lá de a altura que chegou a água naquela ocasião. E essa enchente de agora, né, de maio de 2024, ela superou em quase 1 metro a marca da última grande enchente. Mas o fato, assim, houve uma grande enchente. Aí há 70, 80 anos atrás, né, houve essa enchente. Então, só que aquilo que o Thiago falou, né, vai passando o tempo, as pessoas esquecem, né, como nunca mais deu uma grande enchente daquelas, as pessoas começam a esquecer e tratar como se fosse uma lenda. Agora, até eu estava lendo a respeito disso lá em Porto Alegre, eu conheço, né, morei ali na região, quando eu era adolescente, morei na região da Grande Porto Alegre, na cidade de Taquara lá, onde eu estudei ali 2 anos do meu segundo grau, e, enfim, passava com uma certa frequência ali por aquelas margens ali do Rio Guaíba, e existe realmente uma contenção, existe uma parede de concreto, né, que visava, proteger o centro da cidade ali, ou pelo menos uma boa parte da cidade, de uma inundação, né, de uma subida mais repentina ali das águas ali daquela região. Agora a questão é que, de acordo com o que foi levantado aí pela imprensa, né, e os especialistas, é que aquela estrutura ela não estava bem conservada. Né, existiam ali portas, né, que tinham a função ali de fazer o escoamento da água num sentido, etc. e tal, que elas já estavam amassadas, elas já não estavam mais em condições, com a vedação delas já não estavam mais em condição de segurar a água, como de fato não segurou. Em alguns pontos ali, a água transbordou por cima das portas, em algum outro ponto ali, a água simplesmente derrubou a porta, porque ela não aguentou pressão, provavelmente por falta de manutenção. Há relatos aí de até estar faltando parafusos, etc. e tal. Então é o seguinte, é uma novidade? Sim. É aquecimento global? Sim. Né? Mudança climática, etc. e tal? Sim. Agora, assim, já houve um aviso lá atrás, né? Há décadas atrás. Só que nós, seres humanos, a gente tem essa característica de deixar as coisas caírem no ostracismo, né? E a gente não levar a sério. Parece que se de vez em quando a gente não está levando um tombo, parece que a gente começa a ficar anestesiado, né? E isso aí, pra gente que é cristão, a gente sabe que isso aí é uma situação que representa muito bem o tempo que nós vivemos, né? Porque, enfim, a Bíblia fala, por exemplo, mais de 2.300 vezes que Jesus vai voltar, né? A volta de Cristo e tal, só que, como Jesus não voltou até agora ainda, né? São praticamente 2.000 anos, as pessoas vão deixando esse assunto para lá e, né, isso aí não é bem assim, vamos reinterpretar e começa a analisar dentro de um fenômeno cultural, até que um dia vem a inundação, né? E é isso pelo menos que a Bíblia fala, inclusive Pedro fala, né? Que as pessoas estariam até fazendo chacota, né? Da crença na volta de Cristo aí, porque as coisas continuavam como sempre estiveram no passado. Então, olha o pragmatismo aí, né? É o pragmatismo. Então, você pode olhar isso aí até pela economia comportamental, né? Eu olho para o passado como nunca aconteceu, pelo menos na minha eternidade, né? Que o Ednardo aí apontou muito bem, que aí é 70, 80 anos. E aí, como isso nunca aconteceu, então, para mim, isso aí nunca vai acontecer, né? Isso é um engodo e tem se mostrado cada vez mais realidade, né? E aí, aconteceu aí no caso aí, infelizmente, né? Lá do Rio Grande do Sul, poderia ter sido evitado. Eu, particularmente, pelo que a gente pode levantar, né? Como alguém aí que está mais de fora da situação, analisando os dados, eu acredito que não poderia ter sido evitado, mas se um pouco mais de cuidado tivesse sido
tomado, né? Se alguns sinais tivessem sido corretamente compreendidos e considerados, né? Como foi ali, por exemplo, o caso ali do professor Marcelo Dutra, né? Que é da FURG, ele já desde 3, 4 anos atrás, ele vinha falando, olha, a chuva está aumentando, os índices estão muito diferentes, né? Vamos se preparar, vamos fazer alguma coisa que vai vir coisa ruim aí, né? E essa tragédia aí não foi diferente, o cientista estava falando e ninguém escutou, né? Então, enfim, são questões para a gente refletir, né? Quem sabe essa tragédia, assim, não, já que, assim, possivelmente não poderia ter sido evitada, mas com um pouco de cuidado ela poderia ter sido minorada, né? Ela poderia ter sido um pouco menos impactante para tantas pessoas. Só para a gente ter uma noção, sem querer estender muito, eu passo a palavra para vocês aí, Ednardo e Thiago, né? 91% das fábricas do Rio Grande do Sul, e aí eu não tenho confiança de que estamos falando de todas as fábricas do estado todo, ou só da região da Grande Porto Alegre, tá? A minha fonte que eu consultei aqui falava das fábricas do Rio Grande do Sul, mas eu acho que é muita coisa. Se for isso, realmente é uma tragédia, porque 91% dessas fábricas estão alagadas, certo? Então você pensa no impacto. O Rio Grande do Sul é um estado extremamente industrializado, né? Um estado aí que tem uma pujança econômica nem um pouco desprezível. Então é um grande estado economicamente falando. 70% do arroz que é consumido no Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. Então pode ter certeza que teremos inflação dos alimentos, né? Aquilo que o Ednardo comentou aqui, que às vezes a gente só dá atenção, a gente só se sensibiliza quando é alguém próximo da gente. Pode ter certeza que todos nós vamos sentir as consequências dessa tragédia do Rio Grande do Sul quando nós formos no supermercado, né? Quando nós estivermos aí com a questão econômica também diante de nós. Eu queria fazer um comentário puxando para a minha área de mobilidade, né? Mais uma vez pegando exemplo. A prática mostra o seguinte: todo mundo fala que tem que investir em transporte coletivo, tem que investir em transporte ativo. Esse discurso é um discurso que ninguém precisa convencer ninguém. Todo mundo fala disso. Transporte público de qualidade, aquela coisa toda. Mas o que a história mostra nos últimos 100 anos, pelo menos? As cidades que realmente investiram em transporte público foram aquelas cidades que chegaram num ponto onde você não consegue sair da sua garagem com o carro. Chegou num momento que a coisa ficou tão feia, o transporte individual ficou tão saturado. Para quem lembra do desenho animado do Pateta ali dos anos 50, que era o seu volante, seu andante, né? Quando essas cidades chegaram no nível de caos de mobilidade, quando realmente ficou inevitável, aí sim foi que as cidades começaram a investir pesado em metrô, que as pessoas começaram a se conscientizar e aceitar restrição de transporte individual, começaram a aceitar pedágio urbano, começaram a aceitar pagamento de zona azul, né, estacionamento em área pública, né? As pessoas só começam a se mobilizar quando todo mundo se sente impactado, especialmente os grupos de decisão, né? Os grupos de pessoas com poder de impacto de decisão. Por que eu comentei de transporte? Porque nessa questão ambiental, nessa questão urbana, nessa questão, né, digamos, de uso de solo, medidas de proteção, na prática, tem que ter situações limites como essa para poder alguém, talvez, começar a se mexer, e a gente tem que torcer contra a memória curta histórica da humanidade. Não é só de brasileiro não, tá? Mas brasileiro é especial, porque esse ano vai ter eleição para prefeito no Brasil inteiro. Então, fatalmente, pelo menos no Rio Grande do Sul, eu garanto que isso vai ser pauta. Eu garanto que vai ser. Eu não sei se daqui a 2 ou 4 anos. Mas por que eu falei aquele exemplo do transporte? Infelizmente, tem situações que enquanto todo mundo não levar pancada, né? Enquanto todo mundo não entender que isso é um problema coletivo e que exige soluções coletivas, não tem jeito, tá? Infelizmente, é a história da poluição, né? Vai poluindo. Quando você não consegue mais respirar, né? Aí sim, talvez alguém faça alguma coisa. Mas, infelizmente, aparentemente, a humanidade tem chegado nessas situações. E, mais uma vez, puxando para a situação bíblica, né? Que eu sempre gosto de pegar esse tipo de exemplo, as pessoas só começaram a pedir para entrar na arca depois que a água começou a bater no pescoço, né? E, Alex, isso que você estava falando aí sobre estamos preparados, uma parte do preparo é saber que as coisas, às vezes, saem fora do padrão. Isso que você estava falando, por exemplo, do arroz, né, que 70% do arroz vem do Rio Grande do Sul. Quando isso aconteceu, foi se descobrir que a reserva da Conab, né, não sei quantos aí conhecem a Companhia Nacional de Abastecimento, a empresa pública brasileira, a reserva de arroz, essas reservas de grãos são utilizadas para compensar, às vezes falta excesso, quando tem excesso de grãos o governo compra, quando está faltando ele entra no mercado. Descobriram que a reserva estava vazia e tiveram que importar, né? Tanto que, eu não sei se já estão aí nos supermercados, mas o arroz importado que vai vir com a logomarca do governo brasileiro. E assim, né, eu acho que
um ponto aqui a gente tem que entender, né? E não é só o arroz, tá? Eu não falei aqui, mas a soja, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de soja, e a soja essa tempestade aí veio na colheita, né? Na colheita da soja, então inviabilizou a colheita de uma grande parte da produção de soja do Rio Grande do Sul. Então olha o impacto disso, né? A soja, ela não é só para o vegetariano, tá? Não é só para o bicho grilo, ela é talvez o principal subsídio aí para a produção de ração animal, né? Então isso tem um impacto direto na pecuária e nas exportações do país também. Então os impactos são grandes. Agora eu queria, já caminhando para a conclusão, eu queria destacar uma coisa, né? Esses eventos, esses reveses, né? Sejam ambientais, sejam econômicos, né? O caso aí, por exemplo, do subprime lá em 2008 nos Estados Unidos, na maioria das vezes, em quase todas as vezes, existem sinais, né? Existem sinais. Esses sinais, eles podem ser, às vezes, sutis, eles podem ser, às vezes, dispersos, né? Acontecendo um lado, o outro no outro, aparentemente coisas desconexas, mas falta uma atenção nossa para aquilo que está acontecendo, falta uma capacidade, né, nossa, da sociedade, do ser humano, de fazer uma leitura desses sinais e começar a tomar precauções, tomar decisões e medidas antes que a tragédia aconteça, né? Então, de novo, né, a gente no Brasil tem isso bastante exacerbado, mas isso não é um privilégio só do Brasil, né? Essa característica aí é uma característica humana. A gente realmente só deixa para se preocupar quando já é tarde demais, na maior parte das vezes, né? E aquela questão que eu vi que o Thiago falou ali, da questão do risco e do impacto, né? Vamos pensar o seguinte, né? Quantos de nós já por exemplo, batemos o carro no ano de 2023? Né? Eu, graças a Deus, não bati o carro, né? Eu acredito aqui também que Thiago e Ednar também não. Mas, assim, a gente fez o seguro, não fez? Né? A gente usou o cinto de segurança toda vez, né? Quantas vezes por semana eu bato o carro, né? Dependendo de algumas pessoas aí, né? Tirando esses outliers, a maior parte de nós não bate o carro com frequência, né? Mas toda santa vez que a gente sai da nossa garagem, a gente põe o cinto de segurança lá. Por quê? Né? Porque a gente sabe que, embora a probabilidade seja relativamente baixa, e aí, mais uma vez, pegando o destaque do Thiago ali, né? O impacto, caso essa probabilidade baixa ocorra, o impacto é muito alto. Né? O impacto aí pode ser o preço da minha vida, né? Pode ser o preço aí da minha saúde, às vezes Deus o livre aí de um familiar, né? De um ente querido aí da minha família, um filho, uma filha, alguma coisa assim. Então, embora a probabilidade seja pequena, e eu digo, né, como pai aí, um risco de 0,01% para o meu filho, para mim, como pai, é um risco alto demais. É um risco alto demais. Então, eu acho que falta um pouco disso, né? A gente ter uma leitura mais apropriada dos sinais, tá? A gente vai ter um podcast aí que nós vamos falar sobre risco, já estamos em contato com algumas pessoas aí para virem aí, pessoas da área para estar falando sobre isso conosco. Mas, assim, a gente precisa estar lendo um pouco melhor esses sinais, tá? Isso tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, aqui como nós falamos, né? Que não deixa de ter um impacto aí escatológico também, tudo isso que a gente está vivendo. E a gente precisa estar, sim, mais do que lendo esses sinais, tomando providências, né? Porque simplesmente ver os sinais, né? Como disse lá o professor, né? Lá da universidade, lá o professor Dutra, não adianta simplesmente a gente estar atento aos sinais e não fazer nada. Isso eu acho que é um problema muito sério. E eu assisti um vídeo, né? De um senhor, ele estava assim desesperado, chorando, era um senhor de idade, né? E sei lá, uns 65, 70 anos mais ou menos. E ele chorava inconsolado, e ele olhava e dizia, é triste demais, eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo com o mundo, eu não sei o que está acontecendo com a vida, né? Eu espero que a gente, diante disso tudo, a gente não faça o pior, né? Que é ver, é sofrer e não fazer nada, e não tomar decisão nenhuma e não mudar nada, né? Que eu acho que essa é a pior saída possível aí para essa situação toda. É uma situação bem complexa, né? E quanto à questão de sinais, assim, eu sou desbravador, já falei sobre isso aqui antes. E, por exemplo, no caderno de amigo, que as crianças de 10 anos que a gente tem, uma das primeiras instruções é: você não arma a barraca perto de margem de rio, porque se o nível da água subir, ou de praia, né, vai pegar a sua barraca. Onde eu quero chegar? Claro que outra piada que também, que um meme muito comum é o seguinte: todo filme de terror, todo filme de tragédia, de catástrofe, começa com o cientista com a plaquinha: vai dar ruim, vai ter problema. Então o que acontece? Às vezes nem é questão de ter um cientista, doutor em hidrologia, claro que eles são fantásticos, esse pessoal todo, que a ciência tem muita coisa interessante, né? Mas o bom senso também tem, né? Infelizmente, aparentemente, bom senso é uma coisa que nós, como seres humanos, a gente, pegando exemplo do cotidiano, a gente come mal, a gente come coisa que faz mal para a saúde, a gente não pratica exercício, às vezes a gente dirige de maneira perigosa. Então, aparentemente, o ser humano, ele
eu não sei muito bem porque tem que trazer um psicólogo para trabalhar contra isso. A gente até enquanto indivíduos, a gente tem um certo descaso com o risco, tá? Não é nem preocupação, é descaso. Parece que a gente tende a jogar isso para debaixo do tapete. Sabe aquela frase que o brasileiro gosta muito? Vixe, não fala de coisa ruim, porque se você falar de coisa ruim, atrai. E claro que eu falei no nível individual, mas você vai escalonando para nível coletivo, para a sociedade e tal. Isso é no mundo todo, mas o Brasil, acho que, como não sofreu bastante, já falamos sobre isso, parece que não acordou bastante, mas parece que é do ser humano, me parece, ele tentar se afastar da ideia do risco, né? Aí ele vai se esconder atrás de fé, vai dizer que é falta de fé, vai dizer, ou então ele vai para outro lado, vai dizer que se você pensar em coisa ruim, vai atrair problema. Mas o fato é que, aparentemente, a gente tem um certo descaso com o risco, né? E a gente precisa trabalhar realmente isso, porque não foi falta de aviso. A gente citei aqui nesse programa várias tragédias, seus colegas aqui também. Elas aconteceriam, morros deslizam, enchentes acontecem, mas o impacto no tamanho que tem, geralmente houve um descaso de um... Eu não vou ficar culpando o político A ou B. Eu creio ainda que é um descaso coletivo, assim. Eu acho que a gente, como coletividade, ainda como... não no sentido comunista, socialista, mas a gente, enquanto comunidade, a gente ainda tem que acordar e amadurecer bastante quanto a diversos temas. E, infelizmente, esse é mais um, né? E espero que o Brasil, e especialmente o Rio Grande do Sul, aprenda alguma coisa com o que aconteceu agora, né? Então, o meu pensamento final, acho que vai muito na linha de que as coisas acontecem com tudo. Lucas, capítulo 13, verso 4, Jesus falando sobre uma ocorrência que tinha acontecido um pouco antes, lá naquela época, ele diz o seguinte: e aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados dos que todos quanto homens habitam em Jerusalém? Quer dizer, Jesus estava perguntando assim para aquelas pessoas que estavam ao redor dele: vocês acham que a torre caiu nos que eram mais culpados? Vocês ainda acreditam que existe só uma ligação de que as coisas ruins acontecem só com as pessoas ruins? E não é isso. A gente sabe que da mesma forma que o sol nasce tanto pro bom e pro mal, as coisas ruins, a chuva, ela vem para todos. Na parábola da casa, uma com fundação e a outra não, a dificuldade veio para os dois. Um estava preparado ou não. Um dos preparos que nós temos que ter como sociedade, e a Bíblia nos conclama isso, é entender que o preparo, ele está em nós ajudarmos o outro. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, só aconteceu no Rio Grande do Sul, não aconteceu entre todos, aconteceu com todos. E o restante de nós pode e deve ajudar os nossos irmãos brasileiros que estão no Rio Grande do Sul passando por isso. E nisso, eu vejo que, até como comentado no podcast, a nossa resposta é muito boa. Agora, da mesma forma que a nossa resposta é boa quando vêm os problemas, agora está em avançarmos e aprendermos a nos prepararmos também como comunidade. Então, eu termino com esse chamado de nós nos prepararmos, de nós buscarmos usar a sabedoria que Deus nos deu e entendê-la como uma bênção, como em Lucas capítulo 14, 28 diz, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para o nosso tema de hoje, né? E quem é que não deve, né, sentar antes e analisar os impactos, as probabilidades daquilo que está ao nosso redor, para que, quando venha a ocorrer, as pessoas não sejam surpreendidas. Muito legal, Thiago e Edinardo. A gente, mais uma vez, né, um tema assim, muito produtivo, vai longe, a gente poderia ficar aqui bastante tempo ainda e sem dúvida nenhuma não esgotaríamos, né, essa questão. Então, só nos resta aqui agradecer, né, a presença aí do Thiago, do Edinardo, sempre abrilhantando aí, trazendo muitas informações, considerações muito bem colocadas, né, e mandar o nosso abraço aqui, solidário aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, né, dizer aí que vocês estão em nossos pensamentos, nossas orações, né, e a gente, enquanto cidadão, o que a gente pode fazer, né, além de ajudar o Rio Grande do Sul, a gente pode aprender, né, tirar mais uma vez aquilo que eu comentei um pouco antes, tirar lições e aprender que a gente também precisa separar um pouco, né, do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa energia, para estarmos preparados, né, para estarmos nos antevendo algumas situações aí, tanto na nossa vida individual, familiar, quanto de comunidade também, aquilo que pode estar nos cercando. Então é isso, muito obrigado a você que nos acompanhou também, obrigado pela sua audiência,
É sempre uma honra, um prazer poder estar com você aí nos escutando. Se você gostou desse podcast, levou você a refletir, agregou alguma coisa para o seu conhecimento, para a sua jornada aí individual, compartilhe esse podcast com outras pessoas, aí, com seus amigos, família, indica, segue aí a gente nas redes sociais, deixa seu like aí, curte, isso aí nos ajuda a crescer e também levar esse conhecimento, esse conteúdo também para mais pessoas. Um grande abraço para você e até a próxima quinta-feira às 17 horas no podcast Cevada com Plutônio. Até lá! Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.